Ninguém? Já vi mesmo? Tá vendendo? Hã? Frio, mas nós estamos vendo. Mas aí divide, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá Ficou muito. Eu fiz 20 nada. não, negro. Lá bem moreno. É isso que Tipo eu, né? Mas com cabelo. loirinho de olho azul. É esse mesmo que eu Com gosto. cabelo. Né? Ela deve pensar assim, é esse mesmo que eu gosto. Loirinho de olho azul. Tá limpado, dia. Eu vou fazer um gatinho, tem que preparar lá para preparar. Eu vou ver. Logo aqui nesse baguete, né? Sabe, né? Eu vou estar vindo. Vai aqui. Já tá vindo. Aí vai encher. Pelo menos o seu coração vai encher. Gosto muito dela e ela é educadíssima. É? Tem filhos? Tem filhos? Tem, né? Netinho, netinho. Não, tem mais duas filhas, tem duas filhas. As duas tem cada uma da pai, a Rose, a Davi e a Camila. E o outro é o Pedro. Fala mais o nome da costa. Às vezes o Davi já vai. Sei. Davi, Pedro, come um pouco, calma. Não vou falar. Mas ele fala, eu gosto. É demais. Beleza, pior tá num jardim doente, né? É verdade. Eu perdi 2 sobrinhos por parte da minha sobrinha, que é do marido, e 2 sobrinhos de verdade. Eu tô com uma sobrinha que mesmo que no dia que eu fiz do coração, eu havia a horta, Som. Oi. fazendo o meu pai fazia. Quem ensinando? Na quinta de manhã. Aí, você? Sim.
convido a nos unirmos em oração e assim pedimos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu colocaste o ser humano como coroa da Tua criação, como nos diz o Salmo de número 8. Quem é o ser humano para que dele te lembres? E mesmo assim, Tu o visitaste com graça e salvação. Hoje, neste culto, viemos com corações agradecidos, pois Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Celebramos Tua bondade, Tua justiça, revelada em Cristo Jesus. Tua graça que nos justifica pela fé. Concede-nos, Senhor, agora, ao ouvirmos atentos a Tua palavra, abre os nossos olhos para a Tua verdade e corações sensíveis à ação do Teu Espírito. Como prometido por Jesus em João 16, quando diz: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Guia-nos, Senhor. Abençoa cada pessoa presente, cada família aqui representada, e prepara-nos para a ceia do Senhor, na qual nos unimos à presença real de Cristo, que nos alimenta com o seu corpo e sangue, sinal de perdão, vida e salvação. Recebe, Senhor, o nosso louvor, nossa oração e nossa vida. Por Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Preparando-nos para ouvir a mensagem de hoje, cantemos Deus Sempre Me Ama. Convido a comunidade a tomar assento. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido então a comunidade a abrir o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 16, os versos 12 a 15. Se eu não me engano, é 119 aí da Bíblia, né? É isso? 119? 273. Vamos ver então. João 16, 12 a 15. 119 do Novo Testamento.
Então aqui temos palavras escritas pelo evangelista João, que são as últimas palavras de Jesus, suas últimas pregações, antes da sua partida, da sua crucificação. O Evangelho de João tem, desde o capítulo 13, a metade, mais ou menos, até o 17, eles têm as últimas pregações de Jesus, ditas aos seus discípulos, antes da sua crucificação. Então, vamos ler esse texto, o que fala Jesus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, querida comunidade, como o pastor falou no início, hoje nós nos lembramos... Hoje, esse melhorou. Hoje nós nos lembramos do Deus triuno. Nós temos um Deus triuno. 3 em 1, assim a gente poderia dizer. Quando eu participei do ensino confirmatório, lá muito tempo atrás, eu lembro que a gente tinha o exemplo de uma maçã para entender esse Deus triuno. Não sei se ajuda, se realmente é por aí, mas eu lembro que a nossa orientadora explicava assim: nós temos uma maçã, aí tem a casca, tem a polpa e tem a semente. Cada uma dessas coisas tem uma função na maçã, mas todas elas fazem parte e formam a maçã. E assim ela explicava para nós o Deus triuno. Não sei se é suficiente falar de uma maçã. Acho que nossa linguagem humana não consegue chegar a explicar realmente o que é o Deus triuno, que a gente sempre começa o culto em nome dele, a gente fala constantemente do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, explica cada um, mas a nossa linguagem, na verdade, é muito limitada. O Deus triuno é uma confissão de fé. A gente confessa ele, mesmo que a gente não consegue entender tudo. E talvez uma das coisas que a gente pode falar sobre ele é que ele se manifesta de 3 maneiras. No Pai, como nós falamos no Credo Apostólico, que cria tudo. No Filho, Jesus Cristo, que vem e se encarna nesse mundo numa pessoa para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. E no Espírito Santo hoje, que vem para nos convencer do Evangelho e atingir os nossos corações. 3 manifestações, Deus se manifesta de 3 maneiras. E eu me alegro que as crianças também vieram hoje, porque elas também estão fazendo um trabalhinho sobre isso. Tentando, com um desenho lá, a professora Sandra, tentando fazer elas entender esse Deus que se manifesta de 3 maneiras entre nós, na criação, na redenção e na santificação. Mas o nosso texto, ele tem então as últimas palavras de Jesus. E se vocês olharem no versículo 12, ele começa dizendo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus diz isso aos seus discípulos. Eu não sei se vocês alguma vez já estiveram diante de uma pessoa e queriam dizer alguma coisa para ela, mas pensaram assim: ela não vai entender. Isso já aconteceu com vocês? Não adianta eu falar, porque ela não vai entender. Quantas vezes a gente se depara com isso, Ela não vai entender. Então é melhor não falar nesse momento. Quem sabe outro momento. Às vezes as crianças, estão preparadas ainda para ouvir aquilo. Não dá para explicar tudo para uma criança. Mas também nós adultos.
Não entendemos tudo, nem sempre estamos preparados para ouvir tudo. Às vezes a gente ouve uma coisa e até fica bravo, né? Se emburra, porque não queria ouvir aquilo. Porque a gente não está preparado naquele momento. E Jesus não faz isso com ódio dos discípulos. Ele faz isso com amor. Não é com raiva. Ele diz: eu tinha muito ainda para ensinar para vocês. Jesus está partindo. 3 anos de ministério. Ele queria ensinar muito mais. Mas ele se dá conta que eles não podiam suportar mais do que isso. O que ele disse para eles, até ali, ele acha suficiente. E também nós somos assim. Quantas vezes a gente não consegue compreender tudo e tem o tempo certo de entender as coisas. Talvez até feridas, mágoas, nos fazem não compreender tudo. Mas Deus tem o tempo certo de agir, de nos ensinar e de falar a verdade para nós. E isso, querida comunidade, é um tremendo aprendizado para nós também nas nossas relações. Assim como Jesus age conosco, Ele também quer que a gente haja no dia a dia com as pessoas. Não precisa despejar tudo numa vez, né? Não precisa jogar tudo numa vez. Vamos pensar no casamento, né? Passamos o dia dos namorados aí na semana passada, né? No casamento, às vezes a gente quer dizer tudo, né? Falar tudo, explicar tudo, e a pessoa tem que entender. E daí dá briga, né? Não precisa, calma. Tem vida pela frente, a gente pode deixar aquela pessoa primeiro mastigar uma coisa, depois vem a outra. E assim a gente espera a compreensão também da outra pessoa conosco, né? Aos poucos. Às vezes vale mais ouvir do que falar. Ouvir do que falar. Dietrich Bonhoeffer, pastor que morreu aí na Segunda Guerra Mundial por causa do Evangelho, ele disse que o maior serviço do cristão é ouvir. Ouvir. E como precisa de ouvidos hoje, né? A gente geralmente quer tagarelar mais. Mas ouvir traz cura. Traz cura. E Jesus também percebe isso em nós e vai com calma, nos ensina aos poucos. Nós temos a vida toda para aprender. E aí a segunda coisa que eu quero destacar aqui do texto é quando ele vai, no segundo versículo ele diz, no versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Só tem um que pode nos ensinar verdadeiramente. Quem é? O Espírito Santo. Só Ele pode nos guiar à verdade, só Ele. Não é nada no mundo que a gente às vezes busca, né? Respostas em tantas coisas, né? Cada vez mais em informações rápidas, receitas prontas, fáceis, 7 passos para isso, 5 para aquilo, né? Para tudo existe livros escritos para isso. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade de Jesus. O Espírito Santo é a manifestação de Deus agora, hoje, para nos guiar à verdade. E o Espírito vem para nós através do quê? Isso já foi falado tantas vezes, né? Ele se manifesta a nós principalmente por meio do quê? Da palavra de Deus. Não tem outro jeito. O Espírito se manifesta através da palavra de Deus para nos livrar da incompreensão. Ele que vem para nos guiar à verdade, ele abre os nossos olhos. A Bíblia, a pregação, ela não é uma palavra morta, mas ela é uma palavra viva porque ela tem o Espírito de Deus. Essa promessa está desde o Antigo Testamento. O Espírito de Deus pairava na criação, né? Depois ele vem na palavra de Deus. Deus criou tudo com a palavra porque o Espírito de Deus estava ali. E ele continua hoje. Por isso, quando muitas vezes uma pessoa, ela de repente se depara com a pregação da palavra e ela muda de vida. Porque o Espírito vem pela palavra e transforma todas as coisas. Lutero, no Catecismo Menor,
Tomara que cada um de vocês tenha um catecismo menor em casa, né? A gente geralmente recebe ele na confirmação, mas que cada um tenha em casa. Ele é um resumo da Bíblia. E Lutero escreve sobre o artigo do credo, ele diz assim: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Veja, não posso crer por minha própria força, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Nós não conseguimos crer por nós. Por isso, às vezes, a gente até vê uma pessoa e se indigna com ela, mas como tanto ela já, né, e nada não sai do lugar. Isso não é uma coisa da nossa razão ou inteligência. Isso vem do Espírito, que nos chama pelo Evangelho. Assim, Lutero, quando ele se converte à palavra, ele aprende. E depois ele escreve também num sermão de Pentecostes, numa prédica de Pentecostes, Lutero diz assim: o Espírito Santo é o verdadeiro mestre, professor, que ensina o coração a compreender a palavra, e ninguém pode entender ou crer nela se ele não ensinar. O Espírito abre o nosso coração e nos faz entender a palavra. Por isso, nós criamos muitos hábitos na vida. Quais são os teus principais hábitos? Né? Hábitos é aquilo que a gente faz todo dia, repete. Né? Tem N hábitos na nossa vida, desde as coisas mais pequenas até as mais grandes. A leitura da Bíblia também é um hábito, não é? Se a gente começa a fazer isso diariamente, a gente cria o hábito e vai fazer falta. E além disso, ela é uma palavra viva, viva, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa convivência e tudo mais. Ela não é um livro antigo e parado, mas ela fala porque o Espírito está ali. Então, que tal a gente criar o hábito diário de meditar na palavra de Deus? Além do culto, além dos estudos em conjunto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez, né, talvez aí os mais novos, eu não sei, de ler as Crônicas de Nárnia, do autor Lewis. Muito interessante, os personagens todos de fantasia, os livros, mas são baseados em personagens bíblicos. Livros de valores. Muito interessante aí para a galera mais jovem também. E Lewis, esse autor das Crônicas de Nárnia, ele se converteu ao Evangelho. Né? E ele, quando se converte, ele é alcançado pelo Espírito, ele diz assim: você nunca encontrará no mundo uma mente tão fechada como a minha foi. Mas a palavra foi quebrantando as minhas defesas. Ele diz: ninguém era mais fechado do que eu. Ninguém era mais fechado do que eu, mas a palavra foi quebrantando as minhas defesas. No século XX, ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. Né? Que interessante isso, a palavra mudou a vida de alguém que antes não queria saber nada do Evangelho. Esse é o poder do Espírito. E agora, ainda para encerrar, uma palavra sobre a Trindade. Na verdade, a Trindade, ela o Deus triuno é uma grande comunhão. O nosso Deus, ele é um Deus que a sua essência é comunhão. Por isso, ele se manifesta de 3 jeitos, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por causa de nós. Né? Ele podia ficar só numa manifestação, mas por amor a nós, ele se manifesta de 3 jeitos. Ele, inclusive, no Filho, né, ele vem no mundo, padece, nasce miserável, sofre perseguição, sofre a cruz para nos redimir. Ele encontra esse caminho de nos redimir, que é o caminho do Filho. E Deus, ele vive essa comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao ponto de Jesus aqui dizer: nós somos um, o que é de um é de outro. O que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Espírito Santo. E como ele vive essa comunhão, se nós somos seus filhos e suas filhas e guiados pelo Espírito de Deus, conosco pode ser diferente? Pode ser diferente do que viver em comunhão? O que vocês acham? Não pode. Né?
quem não vive em comunhão, na verdade, não é guiado pelo Espírito de Deus. Não pode ser. Tem N exemplos na Bíblia, por exemplo, que dizem a fruta, né? Ela é daquela árvore, então o fruto ele tem a ver com aquela árvore. Uma árvore boa dá bom fruto, né? E a gente tem até um ditado: a fruta não cai longe do pé, né? Nesse sentido, se nós somos filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito, nós também vamos viver em comunhão, assim como é próprio de Deus. Deus é um Deus de comunhão, é um Deus comunhão. Tanto que ele se manifesta em três manifestações. Comunhão dentro de casa, né? Ainda que às vezes uma comunhão falha, com problemas, mas sempre uma comunhão que busca o perdão, o recomeço. Né? Brigar às vezes e ter uns probleminhas não é a questão, nós somos humanos. Mas buscar a comunhão, o perdão, recomeçar. Lutero dizia cada dia, né? O batismo é o renascimento diário. Porque nós somos filhos de um Deus de comunhão. Comunhão na comunidade, mesmo que a gente às vezes pensa, puxa, aquela pessoa é tão chata, né? Aquela pessoa, sei lá, podia ser diferente, me criticou, ou problemas até maiores que às vezes surgem. Mas nós somos chamados a perdoar e a buscar a comunhão. E nos ajudar, nos apoiar, porque o nosso Deus é um Deus de comunhão. E na ceia, que hoje nós vamos receber, essa comunhão que Deus tem, que Ele tem, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse mistério que nós somos chamados a crer, Ele nos dá na ceia. Nós participamos dessa comunhão. Na palavra a gente ouve, recebe o Espírito no coração, e na ceia a gente recebe isso mais concreto ainda, para comer e beber. Né? Para ninguém mais poder dizer assim, Deus não me visitou, Deus não me atingiu. Sim, Ele te atingiu, inclusive em forma de alimento. E aí nós participamos dessa comunhão do Deus triuno. E quem participa dessa comunhão com Deus triuno, na ceia, recebe forças para ir, para mudar, para perdoar, para tentar viver melhor, né? Para abraçar, para começar de novo, mesmo que falhou aí durante a semana, mesmo que não foi tão perfeito. Que cada um de nós, grandes e pequenos, crianças e idosos, todos nós possamos, assim como Deus é um Deus de comunhão, também buscar a comunhão entre nós comunidade e famílias. E lembrar que sem o estudo da palavra, nós não conseguimos crer em Jesus Cristo, porque ali vem o Espírito Santo. Que Deus nos ajude e nos alcance sempre de novo. Amém. Cantemos então, próximo hino. Próximo hino, vem Espírito Divino, grande ensinador. Lembrando que ele vem pelos seus meios, palavra e sacramento. Pode tocar, Osmar. Osmar e Andy. Vamos cantar então. O Osmar toca para nós, né? Vamos lá. Ah, o Andy é isso aí. Quem sabe, sabe, né? Isso. Santo Espírito
convido o presidente da comunidade a nos dirigir os comunicados de hoje. Roberto. Bom dia, comunidade. Nosso próximo culto será dia 21 de junho, no sábado, às 19 horas. O plantão para este final de semana, dias 15 e 16 de junho, é o pastor Gustavo Allende, da paróquia da Itoupava Seca. Na quarta-feira, teremos encontro de casais, às 19h30. Queremos aqui também comunicar e agradecer as arrecadações da oferta especial. Até agora arrecadamos R$ 7.547, que tem uma destinação específica para a entrada de energia elétrica lá do nosso prédio Bom Pastor. A oferta do último culto somou a importância de R$ 378 e se destinou para o sínodo, que tem a motivação pastorais e atividades sinodais na área da juventude evangélica. Agradecemos as dádivas e também aos doadores. A oferta de hoje se destina a ISLB, Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. Nós queremos perguntar se temos também aniversariantes que nesta semana fizeram aniversário. Alguém? Não? Aniversário de casamento, temos alguém? Também não? Então tá bom. Hoje passamos em branco aí. Eu quero também falar um pouquinho da nossa festa, que é agora no mês de julho, dia 13 de julho, nós temos a nossa tradicional festa da paróquia. Já temos cartões para venda, e assim como a pastora falou, que o Espírito precisa nos mover na palavra, o Espírito também nos move para a ação. Deus não vai descer aqui e vender cartão para nós. Nós vamos ter que vender cartão. Então, assim, a gente pede a colaboração de todos os membros para a gente se empenhar, porque o benefício dessa festa é também para a manutenção da paróquia e para o trabalho para com a palavra de Deus. Muito bem, obrigado, Roberto. Então, convido a comunidade agora para nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Aqueles que puderem, convido a colocar-se em pé. Deus de misericórdia e graça, Tu que sondas os corações e conheces nossas necessidades, antes mesmo de falarmos. Intercedemos agora, confiando que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós intercedemos por Tua igreja espalhada pelo mundo, para que permaneça firme na fé, corajosa na proclamação do Evangelho e firme ao testemunho da cruz. Que a justificação pela fé continue sendo luz para os perdidos, consolo para os cansados e esperança para os quebrantados. Oramos pelos países em guerra. Lembramos a guerra na Ucrânia e Rússia, Israel e Irã. Esses conflitos colocam o mundo em pavor. Constantemente estamos ameaçados ao estouro de uma bomba nuclear que pode exterminar com a humanidade. Te pedimos, Senhor, com Teu Espírito, guia os corações daqueles que têm as decisões nessas situações de conflito. Oramos por nosso país, por suas autoridades, por justiça, paz e sabedoria. Onde houver violência, que reine a Tua paz.
Onde houver miséria, que a tua compaixão se manifeste por meio de ações concretas da tua igreja, dos cristãos do nosso país. Intercedemos pelas famílias, pelos casamentos em crise, pelos jovens sem rumo, pelos idosos solitários. Traz cura aos doentes, consola aos enlutados e direção àqueles que enfrentam decisões difíceis. Oramos pelas crianças que crescem na fé, pelos nossos irmãos e irmãs que vão participar aqui da ceia do Senhor, para que recebam com fé o dom da tua presença real e sejam fortalecidos em comunhão contigo e uns com os outros. Tudo entregamos, Senhor, em tuas mãos, confiando que o mesmo Espírito que nos guia em toda a verdade continuará nos sustentando na jornada da fé. Em nome de Cristo nosso Senhor, nós juntos assim agora pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preparando-nos para a ceia, convido a entoarmos o hino Em Gratidão Nós Chegamos a Ti. Cuidado, pode tomar assento. Gratidão, nós chegamos a Ti.
Quem puder, convido a colocar-se em pé. Bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. O Senhor nos convida a participarmos do seu banquete, entregando o seu corpo e seu sangue. Aqueles que acompanharam-nos de casa, receberam a palavra, e agora nós aqui continuemos recebendo a palavra visível por meio da ceia. Então nos despedimos, que você fique na paz e na bênção de Deus. Abençoada semana a todos, até o nosso próximo encontro.